Glória a Deus. Queridos, eu queria que você recebesse aplaudindo o Senhor, meu amigo, meu pastor, Bruno Caetano. Um dia ainda vou fazer isso aqui, gente. Eu recebo, já falou comigo. Eu creio que um dia meu joelho vai estar bom e eu vou estar magrinho, eu vou fazer assim. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, Deus, que nos honra com a sua presença. E que agora, Pai, será canal do teu fluir. Pai, nós não queremos somente, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós viemos aqui para isso, Pai. Verdade. E agora é o momento de ouvir uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Usa teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, amada igreja. Chegar aqui e ver o que o Senhor tem feito nesse lugar, através da liderança do pastor Fábio, através de cada líder e membro dessa igreja, foi um motivo de muita celebração ao Senhor. Eu vejo muita excelência nos mínimos detalhes nessa igreja. E eu falo muito sobre excelência para quem caminha comigo, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E quem cuida bem daquilo que Deus já deu, com certeza vai ser agraciado com coisas maiores. Você já recebe isso aqui? Então eu não tenho dúvida nenhuma de que coisas maiores estão sendo liberadas sobre essa igreja, sobre esse lugar de fé, de cuidado, de carinho, de amor. Pastor Fábio, parabéns pelo trabalho de excelência que vocês têm realizado aqui, uma liderança visionária, temente ao Senhor, e que, mesmo diante de tantos desafios que você enfrentou, olha o quanto que o Senhor está realizando, e com certeza o que está por vir é ainda maior, e eu realmente creio nisso. Eu sou carioca, sou casado com uma carioca também, que é a Rafaela, que é a mulher mais linda que existe na face da terra. Então, teve um dia que o Senhor estava inspirado, foi nesse dia que Ele criou a Rafaela, minha esposa. O Senhor nos deu a alegria de termos 3 filhas, a Rebeca, a Ana e a Maria. Elas nasceram lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Então são 3 filhas capixabas, 3 flechas que o Senhor nos deu para lançar, para cumprir plenamente o propósito que o Senhor tem para elas. Eu também vim acompanhado do pastor Rafael, que é um discípulo querido, é pastor da Rede Verde, lá na Atitude Vitória, e está sendo enviado para plantar, já está plantando a Atitude em Vila Velha, que é a cidade do lado de Vitória, uma igreja que já está surgindo com força, com temor do Senhor e vivendo coisas muito especiais ali naquele município. Eu sou um filho de Deus e também um filho da Atitude, porque eu cheguei na Atitude em 2010. Eu nasci em berço evangélico, graças a Deus, e sempre servi na igreja, no ministério de louvor. Eu era baixista, violonista, tanto eu quanto meu irmão. Com 12 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro baixo, que foi comprado ali em Duque de Caxias, eu lembro até hoje, e eu comecei a servir na oportunidade que eu tinha, e a oportunidade que eu tinha era de tocar no culto de meio-dia na igreja. E quem é que vai no culto de meio-dia na igreja, irmão? Ninguém, né? Tinha dia que só estava eu e o pastor no culto. E eu estava ali com o meu baixo tocando. E ali eu comecei o meu processo ali, né, de desenvolver o meu conhecimento e minha prática na área da música. E depois eu já estava tocando no culto de quarta-feira, e depois no culto da manhã, de domingo, depois no culto da noite, e depois eu me desenvolvi no instrumento e vivi momentos especiais. Mas um dia eu estava no louvor, já na Igreja Atitude, e eu estava aqui, no baixo, nessa posição mesmo, colado na bateria tocando.
E aquele momento final da palavra em que o pastor está preparando o ambiente para o apelo. Então o pastor Josué sobe e ele começa a ministrar sobre ganharmos vidas para Cristo. E ele faz uma pergunta que me colocou numa crise. E ele diz assim: se a tua hora chegasse hoje, ou se Jesus retornasse hoje, e ele te perguntasse, vem cá, o que é que você tem para me apresentar de frutos? E eu não estou falando de quantas escalas você serviu na igreja, eu não estou falando de quanto dinheiro você fez, eu não estou falando de quantos resultados grandiosos na tua carreira você teve. Se ele fosse perguntar assim, quem é que está aqui no céu porque você investiu na vida dessa pessoa? O que é que você teria para dizer para Jesus? Meus irmãos, eu entrei numa crise. Porque eu falei assim, eu não tenho muita coisa para oferecer para Jesus. Eu não estou preparado para me encontrar com Ele, não. Eu não vivi uma vida de pecado. Mas eu queria te dizer que existem 2 pecados na Bíblia. O pecado de comissão, que é fazer o mal, e é o pecado de omissão, que é deixar de fazer o bem, que é deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E naquela hora ele falou assim, Jesus não morreu na cruz por você, para você tocar no ministério de louvor. Ele morreu na cruz para você ser um fazedor de discípulos por onde você passa. Naquele dia, eu entrei no ônibus com o meu baixo, eu morava no Meia, então eu ia para a Barra de ônibus e voltava de ônibus. E eu falei assim, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Ele falou assim, abra uma célula. Então, cheguei no meu líder e falei assim, eu preciso abrir uma célula, como é que eu faço? Ele, olha, tem um curso da visão aqui, nós vamos marcar uma data e você vai abrir sua célula. 6 meses depois eu abri uma célula. A minha primeira célula no Meia. E ali eu comecei. E 3 anos depois, nós éramos 54 células aqui no Rio de Janeiro, para a glória do Senhor Jesus. Eu fui consagrado ao ministério pastoral, ainda trabalhando normal, porque eu era treinador de futebol. E por 9 anos eu trabalhei ali no Fluminense. Por 9 anos, né, pastor Fábio? Eu trabalhei ali e eu não tinha muito entendimento ainda de onde que o Senhor queria me usar. E na minha cabeça era no futebol. Mas chegou um dia que o Senhor me chamou para assumir uma igreja lá em Vitória, Atitude Vitória, em 2018. E ali nós chegamos com 80 membros ali em Vitória. E ali começamos a trabalhar e começamos a nos dedicar. Eu pedi demissão do Fluminense. Eu tinha 9 meses de casamento, né? Então eu e Rafa arrumamos nossas malas, nos mudamos para Vitória e ali começamos a pastorear aquela igreja, entendendo que nós somos chamados a sermos fazedores de discípulos. Nem todo mundo vai ser um pastor em tempo integral na questão eclesiástica da igreja, mas todo mundo é chamado para ser um pastor em tempo integral onde você estiver. Onde você estiver, você é um pastor, você é um embaixador do reino de Deus. E ali nós vivemos e para a glória do Senhor Jesus, nós avançamos, estamos construindo a nossa história ali no estado do Espírito Santo e hoje nós somos 2021 membros ali no Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus, e vamos abrir, se o Senhor permitir esse ano, a nossa 5ª igreja ali no Espírito Santo. Estamos avançando e isso nem é sobre a palavra que eu vou pregar, mas eu precisava compartilhar o meu testemunho, porque eu creio que aqui, essa igreja é um celeiro de novos pastores e de novas igrejas que vão ser plantadas, e você está achando que você vai continuar vivendo nessa tarefa menor, e quando eu digo menor, não é porque é menos importante, é porque ela é menos desafiadora para você. E você, às vezes, está se escondendo nisso aí, não por maldade, mas porque você não entendeu que o Senhor está te chamando para algo maior. Eu estou falando para pastores de igrejas atitudes que vão ser plantados através dessa igreja aqui. Quem entendeu isso aqui, gente? Amém? Eu realmente creio no que eu estou ministrando sobre a tua vida agora. Porque um dia disseram isso para mim. Eu peguei. E hoje o Senhor nos deu a alegria de viver o que nós estamos vivendo. E, pastor Fábio, eu creio que o Senhor nem começou o que Ele tem para fazer na nossa vida. O Rafael aqui é fruto do meu sim. Ele é fruto do meu sim. Porque eu disse sim, eu posso ser um modelo para que aqueles que caminham comigo possam um dia dizer sim para o chamado do Senhor. Amém? Então o teu sim não tem a ver apenas com você. Mas ele tem a ver com gerações que vão ser acompanhadas pelo teu sim
E eu creio que assim será sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu também nesse processo recebi a graça do Senhor de me tornar escritor. E no domingo, no fim de semana passado, eu lancei meu segundo livro, que tem como tema A Medida de Cristo, que é o padrão bíblico para a maturidade espiritual. Por que ler esse livro? Se você estiver cansado de abortar as promessas do Senhor para a tua vida, se você estiver cansado de se sentir andando em círculos, se movendo, se esforçando e não vendo os frutos do seu esforço, se você quer realmente acessar plenamente o que o Senhor tem para você, então esse livro aqui é para você e ele estará sendo vendido no final dessa celebração e a minha oração é para que abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Bom, vamos ao mais importante dessa manhã, que é a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo de número 9. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. E eu acredito de fato que essa palavra pode definir como o teu ano vai terminar. Essa palavra pode definir o teu casamento, o teu ministério. Essa palavra pode definir a tua carreira. Essa palavra pode definir quem você de fato será em Deus nos próximos meses e nos próximos anos. E eu quero ler Marcos 9, a partir do verso de número 16. A cura de um menino endemoniado. Você encontrou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Senhor, nós não precisamos invocar a Tua presença nessa manhã, porque a Tua palavra nos garante que onde houverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali estará. E por isso temos certeza da Tua presença nesse lugar. E te pedimos que assuma o protagonismo e o governo de tudo que acontecerá. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu como há problemas que simplesmente não se resolvem, por mais que a gente tente muito? Problemas que já fazem parte da nossa vida há meses, talvez há anos, talvez há gerações. E nós nos esforçamos muito e tentamos muito, mas parece que nenhum esforço é suficiente para resolver aquele problema. Eu me refiro a situações no seu casamento, a situações na vida dos seus filhos.
Eu me refiro a situações que você enfrenta na tua vida financeira, no teu ministério, na tua carreira, na tua empresa. Eu me refiro até mesmo a situações que você enfrenta na justiça, causas complexas na justiça, que por mais que você tenha sido injustiçado, nunca parece que elas serão resolvidas. Eu me falo até mesmo de problemas de Estado, problemas na nação, como nós enfrentamos no Brasil, que quando parece que vem um raio de esperança, algo sombrio se levanta e transforma o nosso país numa nação que não consegue romper, que não consegue avançar. Eu me refiro a questões que fazem parte da minha vida e da sua vida. Questões que por mais que nos esforcemos muito, nós não vemos mudança. E a grande pergunta que eu faço é, será que tudo isso é apenas humano? Será que tudo isso é apenas científico, político, econômico, relacional, familiar? Será que é isso mesmo? Ou será que existe algo maior, mais profundo, algo espiritual que está orquestrando, governando e resistindo aos esforços humanos que nós temos feito? Se você respondeu sim para essa pergunta inicial, talvez você esteja diante de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E a Bíblia nos alerta contra isso. Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra matéria, mas ela acontece no mundo espiritual, porque muitas batalhas que nós enfrentamos, na verdade, têm a sua origem no mundo espiritual. Ah, pastor, você está falando isso aí, mas eu nem acredito em mundo espiritual, eu nem acredito no diabo. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de acreditar ou não acreditar no diabo, no mundo espiritual. Mas eu preciso te dizer que, por mais que você não acredite no diabo, o diabo acredita em você. E ele trabalha o tempo inteiro para cumprir a sua missão tríplice, que é roubar, matar e destruir tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Tudo aquilo que você tem lutado para construir. E a Bíblia também diz que ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, uma oportunidade para gerar destruição na nossa vida. Há também um pensador cristão chamado Francis Schaeffer, que diz que a nossa vida é como uma casa de 2 andares. No primeiro andar estão a ciência, a política, a economia, o dinheiro, os relacionamentos familiares, interpessoais, está a matéria. A matéria. E no segundo andar está o mundo espiritual, que na verdade é o mundo que governa e orquestra tudo que acontece no primeiro andar. E qual é o trabalho do diabo? É te convencer de que tudo é natural, tudo é material, que tudo é humano, que tudo se resolve com dinheiro, tudo se resolve com expertise, com conexão, com contato, com inteligência humana, com ciência. Então ele trabalha o tempo inteiro para secularizar a tua fé, para te tornar uma pessoa totalmente terrena, carnal, que só olha para o primeiro andar. E o que é essa palavra que eu estou pregando aqui? Essa palavra é o Espírito Santo trazendo o elevador para esse lugar e dizendo, ei, sobe para o segundo andar, porque o que governa o mundo físico é o mundo espiritual. E você precisa ter discernimento espiritual. Quem está me entendendo aqui, gente? É fundamental que você entenda o que o Senhor está dizendo. O que está acontecendo no andar de baixo é reflexo do que está acontecendo no andar de cima. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós não podemos ignorar isso hoje. O que nós temos enfrentado na nossa nação, uma corrupção instalada, um sistema totalmente corrompido, o que muitos estão enfrentando nas suas casas, nas suas famílias, na saúde física, na saúde emocional, na carreira, na vida financeira, desafios intransponíveis, situações que simplesmente não se resolvem. Talvez o que está acontecendo no andar de baixo tem a sua origem no andar de cima. E é exatamente isso que Marcos 9 nos ensina. É exatamente isso. Porque o texto conta, e você precisa ler desde o início do capítulo,
que Jesus subiu com 3 dos seus discípulos a um monte, o chamado Monte da Transfiguração. E ali eles viveram uma experiência sobrenatural. Mas então desceram daquele monte, porque tudo que a gente vive no monte precisa ser aplicado no pé do monte, precisa ser levado para a realidade terrena da nossa vida. E quando ele chega e encontra os 9 discípulos que não subiram, ele é abordado por um pai desesperado, que diz: mestre, o meu filho está possuído por um espírito maligno, que o impede de falar e o impede de escutar. E esse espírito o lança no fogo e o lança na água com o objetivo de matá-lo. E volta e meia meu filho é lançado no chão, espumando pela boca em convulsões desesperadoras. E eu levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam resolver o problema. E quando Jesus chega ali, os discípulos estão constrangidos, amedrontados, preocupados. Ao mesmo tempo estão ali os escribas, mestres da lei, doutores da lei, que entendiam tudo de teologia, mas não entendiam nada do mundo espiritual. E eles tentavam resolver teologicamente o que só poderia ser resolvido pela autoridade que há no nome de Jesus. Então Jesus, já irritado, ele diz: até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele olha para o menino e ele diz: espírito maligno, saia. Eu ordeno que saia e nunca mais volte. E o menino é imediatamente liberto, curado, transformado, sarado. Então as pessoas ficam desesperadas porque parece que o menino morreu. Então Jesus estende as mãos, levanta ele, coloca ele de pé. Depois ele vai para casa, os discípulos perguntam por que nós não conseguimos libertar esse menino. E Jesus diz: essa espécie só sai através do jejum e da oração. Meu irmão, o que eu quero dizer é que através dessa palavra, a partir de hoje, se você receber, toda a bagunça que Satanás conseguiu fazer em alguma área da tua vida, vai acabar hoje. E a partir de agora, o Senhor vai ser glorificado de uma forma na tua casa, que as pessoas vão dizer: eu preciso conhecer o que ele conheceu, eu preciso viver o que ele viveu, porque eu preciso disso da minha vida. E dessa forma, o Senhor fará de você uma influência de bênção sobre pessoas que você nem imagina. O que eu quero dizer é que acabou. Se Satanás encontrou espaço, acabou. A partir de agora, a tua vida vai viver a plenitude e a abundância do que o Senhor tem para você. Se você concorda, diz: eu concordo, pastor. Em nome de Jesus. O que esse texto nos ensina sobre como nós podemos vencer batalhas espirituais? Primeiro, ele nos ensina que existem batalhas humanas que são espirituais. Nos versos 17 e 18, o texto diz: um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Pensa na cena. O pai chega até Jesus com o filho, que desde a infância era dominado por um espírito maligno. E ele diz para Jesus: olha, o meu filho está possuído por um espírito maligno, que o tempo inteiro o impede de falar e de escutar. E de tempos em tempos o lança no fogo, na água, tentando matá-lo. O lança ao chão em convulsões, espumando pela boca. O que aquele pai estava dizendo era o seguinte: eu já entendi que eu não estou diante de uma batalha humana. Eu estou diante de uma batalha espiritual. E eu quero te dizer que algumas batalhas espirituais têm sintomas físicos. No caso do menino, eram sintomas na saúde física dele. E no caso de outras pessoas, são sintomas em outras áreas da vida. O primeiro princípio que esse texto nos ensina é que existem batalhas humanas que são espirituais. E quando a raiz é espiritual, irmão, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter conexões no mais alto escalão do governo brasileiro, não adianta você ter todo o conhecimento de Gênesis e Apocalipse,
Não adianta você ser amigo do pastor, não adianta você ser líder de célula, não adianta nem você ser pastor, não adianta você ter uma experiência eclesiástica larga, porque só a autoridade de Jesus é suficiente para resolver o problema. E foi isso que aquele menino precisou na vida dele. Mas entenda uma coisa, nem toda doença é demoníaca, mas algumas são. A Bíblia faz distinção entre doenças de causa natural e doenças de causa espiritual. Por exemplo, o problema no estômago de Timóteo, que Paulo orienta ele sobre como resolver, era uma doença de causa natural. Mas existem doenças que a origem é espiritual, como esse caso que nós estamos lendo, como também o caso de uma senhora em Lucas 13, que há 18 anos vivia encurvada, e ela andava encurvada, ela não conseguia endireitar a sua coluna, ela não conseguia, e um dia Jesus chega até ela, e declara a libertação daquela mulher, e imediatamente a coluna dela endireitada, ela é liberta, ela é curada, e Jesus disse que aquilo era uma prisão, era uma batalha espiritual, e a autoridade de Jesus foi necessária. Então, queridos, é fundamental que nós desenvolvamos a capacidade de separar o que é humano do que é espiritual. Pastor, como é que eu vou saber isso? Eu quero entregar isso aqui para você, e se fosse você eu anotava, porque isso aqui é ouro, irmãos. Quais são os sinais de que há componente espiritual no que eu estou enfrentando? O primeiro sinal é a persistência inexplicável do problema. Você já usou todas as ações razoáveis que poderia usar, e mesmo assim o problema persiste. Ele não se resolve. Você já foi ao médico, já fez terapia, você já buscou até mesmo aconselhamento, você já buscou mais dinheiro, e você já buscou contatos, e não se resolveu. Você já fez tudo o que você poderia fazer no plano físico, e mesmo assim não teve sucesso. Talvez haja um componente espiritual no que você está enfrentando. Segundo detalhe de um componente espiritual, desproporção entre causa natural e efeito. Como assim, pastor? É quando o efeito do que você está vivendo é muito maior do que aquilo que causou. Irmão, o texto conta que não era uma enfermidade. O menino convulsionava constantemente. O menino era lançado na água e no fogo para ser morto pelo espírito maligno. Era algo desproporcional. Sabe quando você fala uma coisa para o teu cônjuge, uma coisa assim que não foi a melhor coisa que você falar, mas foi uma coisa pequena, e aquilo ali provoca um problema que está quase levando o teu casamento ao rompimento? Sabe quando você tomou uma decisão na tua empresa, que não foi a melhor decisão, mas nem de longe foi a pior decisão, mas aquilo ali levou a tua empresa a viver um cenário de deserto pesado e prolongado? Sabe quando você toma uma decisão no ministério, que assim, não foi a melhor decisão, mas assim, teve gente que já tomou decisões muito piores, mas aquela decisão provocou o ruído do teu ministério. Você perdeu o teu ministério, ou você não consegue mais avançar. Sabe aquela coisa desproporcional? Que você está dizendo, de onde que surgiu isso? Talvez haja um componente espiritual. Há uma outra realidade aqui. A aparição de repetição de portas fechadas. Irmão, você tenta ir por um lado, você sabe que é de Deus aquilo e a porta não abre. E você sabe que é de Deus, você vai do outro lado e não abre. E quando parece que vai acontecer, não acontece. E você continua, você é fiel a Deus, você é obediente a Deus. Você não está perdendo oportunidade porque você está em pecado ou andando longe de Deus, mas a coisa não acontece, a porta não abre, o negócio não flui e você está ali o tempo inteiro. Quando há uma repetição de portas fechadas, talvez haja um componente espiritual. E o último detalhe que eu vejo nesse texto é o ambiente espiritual carregado. O que é isso? É a confusão, é a opressão no ambiente. Quando Jesus chegou ali, irmão, pensa numa confusão. A multidão confusa, os escribas discutindo, os discípulos envergonhados, o pai desesperado. E sempre que há uma confusão generalizada, provavelmente há um componente espiritual. Quem entendeu aqui, gente? Discernimento. E é exatamente o que estava acontecendo ali. Pastor, e o que é humano? Humano são batalhas humanas
que têm causas naturais. E por que elas acontecem? Porque nós vivemos num mundo caído, que jaz no maligno. O mundo é complicado mesmo, irmão, para o crente e para o ímpio. Também porque nós temos corpos frágeis, sujeitos a doenças. O crente fica doente também. Faz parte, sim ou não? Um monte de vírus que está no mundo aí, né? Depois dessa pandemia, então, irmão, você quantos dias que tu não ficou gripado, né? No ano. É assim, tá assim. Uma loucura. É uma loucura. Nós também temos limitações emocionais e psicológicas. Todos nós temos. E nós também convivemos com pessoas imperfeitas, que às vezes nos ferem e nos machucam. Isso faz parte. Você foi jogar bola descalço, arrancou o tampão do dedo. Quem já viveu isso aqui, irmão? Aí, ó, a geração de hoje não tem mais isso, né? Mas na minha época era assim, jogava ali, ó. Eu fui criado em Quintino, né? Quintino Bocaiúva. Fui ali, tampão do dedo arrancava toda semana. Era assim, normal, irmão. Faz parte, né? Você estava dirigindo, olhando o WhatsApp, Instagram, sinal fechou, você não viu o carro da frente, parou, bateu no carro. Ah não, pastor, o diabo que colocou aquele carro na minha frente. Não, irmão, você estava distraído, né? E bateu com o carro, né? Você é desorganizado na tua vida financeira. E aí você acabou ficando endividado, comprou o que não devia, assumiu compromisso que não devia. Não foi o inimigo que se levantou, você foi o teu próprio inimigo que se levantou contra você, que você não se organizou, né? Lá no teu ministério, você usou todas as técnicas possíveis para o teu ministério crescer, e PNL, e inteligência emocional, e um monte de coisa. Você só esqueceu que você pode até plantar e regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então o que você tem que fazer, irmão, é ter vida de oração, renúncia ao pecado, jejum, discipulado, e você viver vida na vida, e o Senhor ir te transformando, te enchendo dele. E quando você está cheio dele, é natural que isso transborde para a vida de outras pessoas. Mas você foi entrando nas técnicas humanas, e é por isso que não aconteceu. Ou seja, são questões naturais. Você foi um profissional negligente e acabou ficando desempregado, ou outro foi promovido no teu lugar. Não adianta, nós colhemos aquilo que plantamos. É assim para o crente, é assim para o ímpio. Então isso é natural. E o que você tem que fazer? Eu e você precisamos de discernimento. O que é discernir? É estabelecer a diferença. Paulo diz em 1 Coríntios 12 que discernimento é um dom do Espírito. E é a capacidade de nós discernirmos aquilo que é espiritual e aquilo que é humano. Eu encerro esse ponto dizendo: não romantize aquilo que é natural e que é humano. E também não ignore aquilo que é espiritual. Nós precisamos de discernimento. Você pode fazer uma oração, Senhor, agora: Senhor, me dê discernimento espiritual. Me dê a capacidade de discernir, de separar o que é humano daquilo que é espiritual, em nome de Jesus. Amém. Segundo, eu aprendo nesse texto que a incredulidade neutraliza a autoridade espiritual. Olha o que diz os versos 18 em diante. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Preste atenção numa coisa aqui, querido. Preste atenção numa coisa aqui importante. Quando Jesus chega no ambiente, qual seria o natural? Você vê alguém possuído por um espírito maligno? Qual é o natural? O natural é nós já chegarmos e orarmos declarando libertação, sim ou não? Mas Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez? Antes de confrontar o espírito maligno, ele decidiu confrontar o ambiente de incredulidade. Jesus chegou naquele ambiente, e eu vou aqui dizer o que aconteceu. Ele chega ali e vê os escribas, conhecedores das escrituras, discutindo. Os discípulos acuados, acovardados,
constrangidos, o pai desesperado e o menino endemoniado, e sabe o que ele diz? Não é possível, cara. Eu vou ter que vir aqui para resolver isso? Vocês caminham comigo há um tempão. Vocês conhecem a palavra. 3 capítulos antes, em Marcos 6, eu transferi para vocês uma unção. Eu disse, podem ir e libertar os enfermos, e curar os enfermos, e libertar os endemoniados. Podem ir, vocês foram, e isso aconteceu, mas agora eu tenho que estar aqui, eu tenho que vir aqui para resolver esse problema. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus confronta a incredulidade do ambiente. O que Jesus estava dizendo era que o problema não era o tamanho do domínio que aquele menino tinha através do espírito maligno. O problema não era o tamanho da opressão e da possessão e do governo do reino das trevas. O problema era a incredulidade do povo dele. E sabe qual é a verdade, irmãos? Tem gente que às vezes fala, pastor, o diabo se levantou. Irmão, posso falar uma coisa? O diabo nunca sentou, ele está sempre de pé. Ah, bom, ele nunca vai desistir de tragar a tua vida. Ele está sempre procurando oportunidade. O problema nunca foi o diabo. Sabe qual é o problema? É a nossa incredulidade. Porque você lê um texto como esse e você diz, tudo bem, Jesus fez em Marcos 9, mas na minha vida eu não sei se ele consegue fazer. Tudo bem, Jesus resolveu o problema daquele menino, mas o problema do meu filho eu não sei se pode resolver. Tá bom, Jesus resolveu o problema naquela situação, mas assim, na minha família, na minha empresa, no meu ministério, a coisa é grande demais. Muitos estão aqui dizendo assim, se tu podes, como aquele pai. Se tu podes, faz alguma coisa e resolve. Muitas vezes essa é a nossa realidade, irmãos. O maior obstáculo não é a força do espírito maligno, mas a ausência de fé ou pouca fé no coração dos homens, porque a incredulidade anula a nossa autoridade espiritual. Ela não anula a autoridade de Cristo, mas ela nos paralisa. Nós que somos o povo de Deus, de exercê-la. Tem gente hoje aqui presa a batalhas que já poderia ter vencido, mas não venceu por causa da incredulidade. Sabe o que é incredulidade, irmão? A incredulidade anula a nossa autoridade. Você sabe que você tem acesso ao poder e à promessa, mas por causa da incredulidade você não recebe, você não toma posse daquilo que Deus disse que liberou sobre a tua vida. É como alguém que tem direito a uma herança, mas não consegue possuir essa herança. Por quê? Porque para possuir você tem que tomar posse. Você tem que buscar, você tem que dizer, é para mim, então eu tomo posse. É incredulidade. E o pai não conseguiu resolver. Os discípulos não conseguiram. Os escribas não conseguiram. E aqui estão as duas marcas da incredulidade. E anota aí. A primeira marca da incredulidade é a tentativa sem fé. O texto diz que eles tentaram, mas sem fé suficiente de que a tentativa deles provocaria a resolução do problema. É a tentativa sem fé. O que é isso, pastor? É orar sem crer que o Senhor irá intervir. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Nós oramos, mas oramos sem fé. Nós oramos, mas não acreditamos que o Senhor vai resolver o problema. Nós oramos, mas quando termina a oração, nós já vamos tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos. É orar tendo um plano B. Se o Senhor não fizer, eu tenho plano B aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O povo de Deus não tem plano B, só tem plano A. É Jesus que resolve, irmão. E nós temos que crer nisso. É como Tiago diz no capítulo 1, quando ele está falando de provações e tentações, ele fala, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e lhes será concedida. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas de um lado para o outro, para o vento. Ele diz assim, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O que ele está dizendo é que aquele que duvida não recebe de fato o que Deus tem para a sua vida. Se você ora sem fé, se você ora mecanicamente, mas não ora espiritualmente, se você ora como se Deus não fosse intervir, é a tentativa sem fé. O nome disso é incredulidade. Incredulidade, meus irmãos, e isso é muito sério. É como se eu estivesse aqui pregando sobre libertação e não cresce que a libertação já está acontecendo aqui, ela está acontecendo.
Porque ela começa na mente, ela começa quebrando a incredulidade e nos levando para um novo nível. É como orar por enfermos, não crendo que o Senhor possa curá-los. É como orar pelo teu filho, não crendo que enquanto você ora, o Senhor envia anjos até o teu filho e começa a interferir. Ah, irmãos, nós precisamos vencer a incredulidade. É quando você não crê na conversão do teu cônjuge, do teu filho, dos teus amigos. É isso, incredulidade. Mas há uma segunda marca da incredulidade, que é a desistência pela demora. O que é isso, pastor? Eles começaram a orar, mas porque não aconteceu no tempo e da forma que eles queriam, eles pararam de orar. Eles pararam. É a desistência pela demora. É como se eles estivessem dizendo assim: Satanás venceu. Não tem como resolver. Como muitas pessoas estão chegando no casamento dizendo: Satanás venceu. Na vida do meu filho, Satanás venceu. No meu ministério, Satanás venceu. Na minha vida financeira, na minha empresa, Satanás venceu. Na minha saúde, Satanás venceu. Então, param de orar. É como se houvesse decretado a vitória do reino das trevas. Inconscientemente. Pastor, por que isso é incredulidade? Porque a fé verdadeira persevera. Mas a incredulidade desiste cedo. E aqui, eu sei que está batendo um sono em alguns aqui. Vontade de levantar e ir no banheiro, beber água. Eu sei que isso está acontecendo porque o diabo quer te distrair. Ele quer que você perca o teu foco e que você não receba o que está sendo liberado aqui. Então, não deixe ele vencer. Pelo contrário, se prepara, porque tem cadeias sendo quebradas nesse momento aqui no nome de Jesus. E nós precisamos manter o nosso foco. A fé verdadeira persevera. Você lembra de Elias? Não chovia um tempão. E ele ora a primeira vez: Senhor, faz chover. Choveu? Não. Ele ora a segunda: choveu? Não. Ele ora a terceira: choveu? Não. Deve ter até aparecido um sol daquele que nunca apareceu. A quarta vez: choveu? Não. A quinta vez: choveu? Não. A sexta vez: choveu? Não. Mas o texto conta, irmão, que na sétima vez que ele orou, o auxiliar dele veio: ô profeta, você está vendo ali? Tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Era Deus dizendo: ô Elias, por que você não parou na primeira, na segunda, na terceira e nem na sexta, mas você foi até agora? Eu estou mandando um sinal, e se tem nuvem é porque tem chuva. Então se prepara, porque a tua persistência em oração abriu os céus sobre a sua vida. Eu lembro de Daniel, homem de Deus, profeta do Senhor. Ele começa a orar, e por 3 semanas ele ora, e nada acontece. No 21º dia ele teve uma visão, está em Daniel 10 isso. E nessa visão ele vê um homem celestial. E esse homem diz: Daniel, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia e eu enviei resposta. Só que no meio do caminho, Daniel, eu me deparei com um príncipe da Pérsia, que era um principado. E eu estou batalhando com ele há 20 dias. E eu estou nessa batalha com ele há 20 dias. Foi necessário enviar Miguel, o príncipe supremo, para assumir e vencer a batalha. E por isso eu estou chegando aqui 21 dias depois com a tua resposta. Porque você não parou no 10º dia, no 15º dia, mas você continuou. A tua resposta chegou, livramento chegou, porque ele perseverou. Em Lucas 18, Jesus conta uma parábola para que nós orássemos sempre e nunca desanimássemos. A parábola da viúva insistente. E ele conta que uma viúva ia até um juiz iníquo, um juiz que não tinha o temor do Senhor, que não se importava com as pessoas. E ela dizia todos os dias: por favor, decida em meu favor, me favoreça. E ele dizia: não todos os dias, mas ela continuou insistindo, até que um dia aquele juiz disse: se eu não der o que essa mulher quer, ela vai continuar me importunando para o resto da vida. Então, mulher, toma logo o que você quer, eu decido em teu favor. Então Jesus encerra aquela parábola dizendo: se um juiz iníquo, que não teme a Deus, que não se importa com as pessoas, não resiste à perseverança de uma mulher, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus e os ama grandemente. O que Jesus está dizendo é: não basta começar a orar, você precisa continuar orando até que Ele mude o cenário.
Precisamos vencer a incredulidade. A pergunta daquele homem é a pergunta que nós fazemos: se tu podes fazer? E aí Jesus: se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. E ele diz: eu creio, então aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ah, meus irmãos, nós precisamos hoje de um batismo de fé aqui. Que o Senhor hoje derrame um batismo, que Ele aumente a tua fé nesse lugar. Aumente a tua fé, aumente o seu nível de fé. No paralelo desse texto em Mateus, Jesus fala: vocês têm que ter uma fé como um grão de mostarda. Vocês precisam de uma fé maior, uma fé aumentada. Não é uma fé exponencial não, mas é como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas quando ele é lançado na terra, ele produz árvores grandiosas e poderosas. Uma fé, um aumento da fé. Eu lembro que um dia Jesus estava pregando, ensinando numa sinagoga em Nazaré, terra onde ele foi criado. E as pessoas estavam assistindo a fala dele, dizendo: não é o filho do carpinteiro? Joguei bola com ele, pô. Isso aí, não vai acontecer nada. Sabe o que diz o texto? Que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, por causa da incredulidade. Não é que Jesus não quis realizar, ele não pôde realizar, por causa da incredulidade. Tem milagre que o Senhor não fez na vida de algumas pessoas, porque ele não encontrou fé. Então, no nome de Jesus, fé. Um aumento de fé em nome de Jesus. O Senhor está te chamando a aumentar o teu nível de fé nessa manhã em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que Jesus é a maior autoridade no mundo espiritual. O texto conta que quando Jesus chegou e declarou a libertação do menino, o espírito maligno já lançou o menino no chão, em convulsões. É o que o texto conta, do verso 25 ao verso 27. Uma confusão começou, irmão. Uma confusão começou. Porque o diabo gosta disso, de confusão, né? Estava todo mundo ali assistindo a confusão, dando ibope para o diabo. E o texto não conta que Jesus ficou conversando com o diabo, que nem em muitos lugares estão querendo conversar com o diabo. Jesus nunca discutiu com demônios. Jesus simplesmente libertou pessoas através da sua autoridade. E foi o que ele fez naquele momento. Ele ordena a libertação daquele menino e ela acontece na hora. Parecia que não ia acontecer, irmão. Porque quando Jesus dá a ordem, o menino é lançado no chão, em convulsões, uma coisa assustadora. Porque geralmente quando a gente intensifica a nossa busca a Deus, o diabo intensifica a resistência dele para tentar nos intimidar, para nós desistirmos de buscarmos a Deus. Então ele intensifica a resistência, ele dificulta o processo. Mas na verdade, aquilo ali é um grito de misericórdia de Satanás, porque ele sabe que vai perder. E eu quero te dizer, por mais que as situações possam se intensificar, é o reino das trevas tentando te intimidar. E se você continuar, sabe o que vai acontecer? Você vai prevalecer no nome de Jesus. E é isso que você precisa. Não permita que o mundo das trevas te intimide. Você tem que entender que Jesus é a maior autoridade no mundo espiritual. É a maior autoridade. Para de se assustar com as resistências, com os desafios. Continue. O texto conta que Jesus fala: saia agora e nunca mais volte. Jesus decretou o fim do domínio de Satanás sobre a vida daquele menino. E sabe o que isso aconteceu, irmão? Porque Satanás pode até ter algum poder, mas Jesus tem todo o poder. Satanás pode até ter alguma autoridade na terra, mas a palavra diz que quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ele se assentou à direita de Deus, acima de todo poder, domínio, governo e autoridade, e todo nome que se possa mencionar no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é a maior autoridade que há nesse lugar, e quando ele decide intervir, ninguém consegue resistir, irmão. E você precisa acreditar nisso, e sair daqui com a tua fé aumentada, e declarar a glória de Deus sobre a tua casa, e sobre tudo aquilo que você chama de seu. Você precisa exercitar essa autoridade, no nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto, que enfrentamentos espirituais maiores requerem preparo
maior. Depois que acontece tudo isso, o menino é liberto e parece que ele estava morto, porque batalha espiritual cansa, sim ou não? Mas Jesus estende a mão, levanta o menino, e é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele estende a mão e nos levanta em qualquer área da nossa vida. O texto conta que, de forma privada, os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Nós estamos na igreja todo domingo, Senhor. A gente tem célula em casa, Senhor. Nós somos homens de Deus. Por que isso não aconteceu? E aí Jesus diz: essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. O que Jesus estava dizendo é que existem alguns enfrentamentos que apresentam uma resistência maior. E com isso nós precisamos de um preparo maior para prevalecer. E ele diz que esse preparo é através do jejum e da oração. Jesus não disse que eles não tinham autoridade para vencer, só disse que por falta de preparo, a autoridade deles estava desalinhada. A fé deles estava desalinhada. E existem níveis de batalha espiritual, meus irmãos. Existem lutas comuns que são vencidas por oração e fé básicas. Mas existem enfrentamentos maiores que requerem vida de oração perseverante, uma fé maior e um jejum disciplinado. Nenhum soldado entra numa guerra nuclear com arma de brinquedo, irmão. E você também não pode achar que vai vencer as batalhas que você tem enfrentado com uma oração michuruca de 5 minutos por dia, irmão. Com um jejum que começa um dia, no outro dia já quebra, porque está com dor de cabeça, porque está com tontura. Não adianta, irmão. Se você quer níveis maiores de manifestação de Deus na tua vida, você precisará de níveis maiores de renúncia da sua caminhada diária. Uma oração mais profunda, uma oração perseverante. Não são 10 minutos, não são 15 minutos, mas é muito tempo na presença do Senhor. Qualidade, quantidade, uma vida de cultura, de jejum. E dessa forma, você vai se fortalecendo e o inferno vai recuando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É o que o texto nos ensina. Perseverança. Foi o que Elias fez. Foi o que Ana, que era estéril, fez. Perseverou até o Senhor dar a ela um filho. E queridos, eu quero te dizer uma coisa: ele não deu apenas um filho para Ana, mas ele deu o único homem do Antigo Testamento que tinha um ministério tríplice, porque Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Tem gente que pensa que Deus demora. Deus não demora, não. Deus sabe o tempo e o modo certo, e quando ele faz, irmão, você vai dizer assim: obrigado, Senhor, porque você não fez do meu jeito e o Senhor não fez no meu tempo, mas o Senhor fez da tua forma. O que o Senhor está dizendo, irmão, é que está na hora de você sair do tempo cronos, do tempo cronológico do homem, e entrar no Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, e entender que não tem que ser do teu jeito, e nem do teu modo, e nem do teu tempo, mas tem que ser na perfeita convergência da vontade de Deus para a tua vida. E é dessa forma, irmão, que você viverá a plenitude do que o Senhor tem para a sua vida. Oração, jejum, dependência de Deus. Dependência de Deus. E quando isso acontece, irmão, pode se levantar qualquer batalha e você vai prevalecer. E o nome do Senhor será glorificado. Eu encerro contando 2 casos que aconteceram na mesma semana. Eu e minha esposa saímos para levar as nossas filhas para a escola, como todo dia fazemos. Nós saímos na porta do nosso prédio. Eu não sei como é que chama, é despacho? É? Um monte, assim. No mesmo dia, um irmão da igreja, que já não é mais membro da nossa igreja, que está morando em outro estado, me ligou e eu não atendi na hora. Me mandou uma mensagem: pastor, preciso falar contigo, por favor, é urgente. Eu tive uma visão sobre a igreja e eu preciso compartilhar contigo. E eu falei: pode falar, meu irmão. Ele disse: pastor, eu tive uma visão em que o Senhor mostrou claramente que há satanistas infiltrados dentro da igreja e tentando de todas as formas parar o crescimento da igreja e destruir de dentro para fora, porque quando Satanás não consegue destruir de fora para dentro, ele tenta corromper de dentro para fora. É assim que ele faz. E eles estão tentando, e eu falei: meu irmão, obrigado por compartilhar. Ele disse: pastor, o que você vai fazer?
Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias. O quê? Eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou passar horas na presença do meu Deus. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou ler a palavra como eu leio todos os dias, eu vou aplicar na minha vida. E eu vou continuar temendo ao Senhor muito mais do que eu temo aos homens, do que eu temo ao inferno. E sabe o que eu vou fazer também? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apertar o cinto. E se Satanás quer me intimidar, é agora que eu vou passar a marcha e eu vou acelerar. Porque eu não vou parar por causa de intimidação. Nós vamos continuar, nós vamos avançar. E o reino do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Querido, talvez hajam muitas pessoas aqui debaixo de intimidação. E o que o Senhor está dizendo é, ei, turbine a tua vida de oração, continue temendo o Senhor, continue perseverando e abre a tua passada, porque está chegando o tempo de eu cumprir plenamente o que eu tenho para você, e o reino das trevas quer resistir, mas ele vai ter que parar, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ei, você é filho do rei, você é servo do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Então continue perseverante, porque o nome dele será glorificado pela vitória que você alcançará na tua vida. Eu creio que é chegado o tempo das batalhas espirituais serem vencidas pela sua vida e pela minha vida. E se você recebe essa palavra, celebra o Deus dessa palavra aí no teu lugar. Glorifica ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa. Antes de vencer essas batalhas espirituais em áreas da tua vida, tem uma batalha hoje que você vai ter que decidir perder. Que batalha é essa, pastor? É a tua batalha com Deus. Existem pessoas que hoje estão resistindo à vontade de Deus aqui. E hoje, você precisa dizer para ele, Senhor, hoje eu guardo as minhas armas. Eu baixo a guarda. E eu paro de resistir à tua vontade para a minha vida. Por isso eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos e baixar suas cabeças. E existem pessoas aqui que reconhecem que precisam alinhar as suas vidas com o Senhor. E você tem essa oportunidade de ouro agora. Não tente batalhar com Deus, pelo contrário. Deixa Ele te levar a viver plenamente o que Ele tem para você. Por isso eu quero convidar todos os presentes aqui nessa manhã, todos, a repetir uma oração de entrega. Não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do seu coração, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que tenho tomado decisões e tenho tido atitudes que não têm a tua aprovação. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e quero começar uma nova vida, onde o Senhor vai me conduzir à plenitude de todas as promessas que o Senhor tem para mim. E eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou pedir a todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus, uma nova fase com Deus, querem se posicionar de fato no centro da vontade de Deus, para viver a plenitude das promessas. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai erguer uma de suas mãos o mais alto que você puder, tá bom? 1, 2, 3. Aonde você estiver, você que orou comigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe você aí atrás. Deus abençoe você também, querida. Deus abençoe essa criança também. Deus abençoe você aqui à frente, querido, também. Pode baixar sua mão. Mais alguém dizendo isso? Deus te abençoe, eu te vi aqui. A igreja continua em oração nesse momento. Quem mais aqui está dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus? Essa é minha escolha aqui nessa manhã. Alguém mais dizendo isso? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os seus corações. Quem mais aqui? O Senhor falou e você quer começar uma nova vida com Ele. Aonde você estiver, basta que uma de suas mãos. E nós vamos orar pela sua vida. Alguém mais dizendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer um pedido que tem a ver com o teu ato de fé. Você que levantou a sua mão, enquanto nós ministramos um trechinho dessa música aqui, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. E os servos da igreja vão te receber para orar pela sua vida. Tá bom? A igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento. E eu quero receber todos vocês, sem exceção, que ergueram uma de suas mãos. Vem aqui, calmamente aqui. E nós queremos orar pela sua vida nesse momento aqui, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que
Abraça esses queridos que estão chegando, por favor. Os líderes de célula aqui, por favor. Creio que tu és a vida. Isso, pode vir. Pastor, não levantei a mão, mas eu quero me entregar. Abrace cada querido e cada querida aqui no nome de Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Isso, dá tempo de chegar. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Glória a Deus. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Glória a Deus. Aleluia. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor aí, querido. Aleluia. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por esses queridos e queridas aqui. Senhor, eis aqui aqueles que nessa manhã confessam o teu nome como dono de suas vidas. Nós oramos para que o pleno entendimento do que essa decisão significa seja dado a eles pela obra do teu Santo Espírito, e que a partir de hoje eles saiam daqui para viver para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos os recebendo como igreja no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.